Vamos lá então. Romanos capítulo 7, leremos versículos 20 até o versículo 25. Abram as suas Bíblias, por favor, vamos fazer a leitura desse texto. Vamos fazer uma leitura participativa, desde que não tenha a gravação, a gente pode fazer. Vamos lá, Romanos capítulo 7, eu lerei versículo 20, e cada um que puder vai lendo um versículo até nós chegarmos no versículo 25, tá bom? Então, Romanos capítulo 7, versículo 20. Mas se eu faço, vamos começar com 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o faço hoje, mãos de pecado que habita em mim. Acho então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem anterior, sem fazer a lei de Deus. Miserável homem que eu sou, quem me livrará, 25. Não, a Esther já leu 24. Pode ler, pode ler. Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que fale aos nossos corações. Nós estamos diante da luta que, como salvos em Cristo e pecadores que somos, precisamos lutar contra as vontades que o nosso corpo, muitas vezes pecaminoso, quer que nós façamos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor guarda os nossos corações, porque por vezes somos desanimados, somos enfraquecidos pelas lembranças que temos das tantas vezes que temos caído em pecado, mas não podemos encará-lo, Senhor, como um ser humano, mas Tu és Deus, Tu és rico em misericórdia, Tu és rico em perdoar. Então eu agradeço ao Senhor por esse tempo, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de abrir a Sua palavra, pedindo que desde do mais jovem até o mais experiente, que Tua palavra possa alcançar todos os corações. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das maiores lutas que nós temos é realmente lembrarmos que nós somos pecadores, e como pecadores que somos, a nossa luta contra o pecado ela vai ser até o último dia das nossas vidas. O maior problema não é como cristãos nós não lembrarmos que somos pecadores, todos nós sabemos disso, mas é lutar contra o pecado, e quando nós cairmos em pecado, não ficarmos confortáveis em estar no fundo do poço. Quando Paulo fala aqui no capítulo 7, nos versículos que lemos, ele vai dizer, meus irmãos, sobre como a lei de Deus ela é perfeita, como ela guia-nos a poder fazer aquilo que é certo. Em nossa mente, muitas vezes nós entendemos e sabemos aquilo que nós devemos fazer, mas as lutas que nós temos dentro de nós, muitas vezes nos faz perder para o nosso pecado, nos faz muitas vezes até nos desanimar, porque muitas vezes nós temos mais perdido do que vencido os pecados que nós temos, e alguns de nós, alguns pecados de estimação. Mas como salvos em Cristo, meus irmãos, nós devemos ir além. Não há outro meio de nós voltarmos a Deus se nós não procurarmos lutar contra tudo aquilo que sabemos que é pecaminoso e terrível nas nossas vidas. Quando Paulo ele vai dizer no versículo 24, desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele já responde a sua própria indagação no próximo versículo, quando ele fala: graças a Deus por Jesus nosso Senhor,
de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, a resposta sempre para os nossos pecados é nós nos voltarmos a Deus. O maior problema é quando nós pecamos e nos sentimos confortáveis em continuar em pecado. Quando nós pecamos e não sentimos a necessidade de retornar à comunhão com Deus. Aí é que está o maior problema. Porque como é que Deus vai nos usar? Ou como é que nós poderemos ter influência nas pessoas ao nosso redor, se o pecado ele continua tendo morada em nossos corações? E não só isso, ele não tem só morada. Muitas vezes nós abrimos uma mansão nos nossos corações, nós fazemos quartos, nós fazemos sala, nós fazemos várias coisas para o pecado e deixamos ele viver lá quietinho, como se nada estivesse acontecendo. Então, o que nós queremos falar hoje brevemente é que muitas vezes o diabo ele vai colocar nas nossas mentes que nós somos completos inúteis e que por conta dos nossos pecados nós não servimos para a lei de Deus, ou pelo menos não servimos para a vontade de Deus. E eu digo para vocês que esse é um dos problemas que mais afetam os crentes de hoje em dia. Infelizmente é uma pequena parcela dos crentes que se sentem motivados a servir a Deus. Algumas pessoas, quando querem servir a Deus, elas querem servir a dedo, ou seja, só pode ser determinada situação, ou ela não é pau para toda obra. Ela não quer aproveitar as oportunidades que Deus as coloca, ela quer aproveitar as oportunidades que ela acha que precisa, ou que deve aproveitar. Só que aí que está o problema, que Deus, na sua soberana vontade, Ele vai nos colocar nos determinados lugares onde Ele entende que nós podemos fazer a diferença. Mas para isso, meus irmãos, é necessário uma vida de santidade, é necessário uma vida de pureza. Então, muitas vezes, o diabo, ele vai nos dar tantas oposições internas, ou seja, tantas situações que vão preencher o nosso coração, e muitas vezes isso não vai ser exteriorizado, mas dentro do nosso coração, nós sabemos que o coração está longe de Deus. Vocês acham que todas as pessoas que vêm à igreja, que sentam nesses bancos, elas amam realmente a Deus? Vocês acham que todos entendem o senhorio de Cristo nas suas vidas? Vocês acham que todos têm um contato direto com Deus através da leitura bíblica, através da oração? Seria esse o ideal maior, mas o que nós vemos não é isso. Muitas vezes pessoas se preparam muito para os seus afazeres diários, se preparam muito bem para as suas profissões, se preparam muito bem para o seu lado sentimental, se preocupam muito com o seu lado financeiro, mas com a sua fé muitas vezes pessoas estão conformadas com, sendo bem francos, meus irmãos, pessoas estão satisfeitas com o pouco ou com quase nada. Então alguns acham que a vida cristã se limita a simplesmente acreditar em Deus, vir à igreja, ter o seu tempo dominical ali, ou talvez uma ou outra quarta-feira, fazer as contribuições regulares quando faz, e se resume a isso. Só que, meus irmãos, nós estamos sendo ludibriados pelo diabo, quando nós achamos que todas essas pequenas coisas são parte da vida cristã. Quando nós vemos os grandes homens de Deus, eles nunca se contentaram com a mediocridade, eles sempre foram além. Quando eu digo homens, eu digo os personagens bíblicos. Homens e mulheres de Deus eram pessoas que eles faziam a diferença por vezes em toda uma nação, e não só dentro da sua casa. Para nós pais, muitas vezes nós precisamos pensar se nós temos feito a diferença na vida dos nossos filhos. Nós maridos, se nós temos feito diferença na vida das nossas esposas, esposas nas vidas dos maridos, pais nas vidas dos filhos. Então nós muitas vezes não nos preocupamos com essa influência, e não nos preocupamos porque o nosso coração não vê essa necessidade. E se nós não vemos essa necessidade, é porque o diabo tem cegado os nossos corações. Nós não temos nos permitido enxergar como o evangelho ele é importante para as nossas vidas, nossas famílias e para a sociedade em geral. Não existe um outro meio pelo qual a sociedade possa ser diferente senão através de Jesus Cristo.
Novamente, vocês notam que pessoas estão em seus corações firmando propósitos malignos para atacar muitas vezes escolas, creches, pessoas que não têm do que se defender. Por que esses machões, por que eles não entram em presídios? Por que eles não entram em colégios onde tem homens fortes? Não. Por que eles procuram muitas vezes crianças? O único meio de poder fazer com que essa doença possa ser extirpada é através do Senhor Jesus Cristo. Só que às vezes, meus irmãos, nós não entendemos. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, nós não sabemos o que futuramente elas podem ser e perdemos oportunidades. Meus irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos crentes úteis. Mas sabe qual que é a questão que o diabo coloca nos nossos corações? Será que você pode ser útil com os pecados que você comete? Com os pecados que só você sabe que você comete, será que você pode ser útil a Deus? O que a sua influência vai causar na vida das pessoas se você não se importa com as coisas de Deus? Muitas vezes o diabo coloca isso nas nossas mentes e nós não estamos preocupados com as respostas. Meus irmãos, veja Daniel capítulo 11, versículo 32. Abre sua Bíblia lá, por favor. Daniel capítulo 11, versículo 32, nós vamos ler a parte B do versículo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês creem que isso é uma verdade? Vocês creem, como diz a palavra de Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Nós sabemos que esse ideal só vai ser alcançado no milênio, no estado eterno. Mas nós entendemos, meus irmãos, que quando nós colocamos essas verdades nas nossas vidas, nas nossas famílias, isso torna tudo diferente. Porque quando Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, ele está falando isso aos judeus. Ele estava falando isso a um povo que estava cativo, tinham recém sofrido com os babilônicos, levando-os para fora da sua terra, e novamente Deus estava dizendo para eles as coisas que aconteceriam no futuro, e como eles poderiam se apegar no Senhor. Nós sabemos nos dias de hoje como os judeus estão longe do seu ideal, mas Deus não os esqueceu. Se todos nós ficarmos não só conscientes, mas totalmente tranquilos, como se nada tivesse acontecendo, com os pecados em nossos corações, nós seremos cristãos, como a grande parte hoje é, cristãos inúteis. Eu estava vendo dois pastores que são fenômenos aí do mundo gospel. Eles estavam cantando Legião Urbana dentro das suas igrejas. Estava lá o pastor sentado no púlpito: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Dentro da igreja. Aí você fala: pastor, está falando de amor. Quem conhece a música sabe que não tem nada a ver com isso. O maior problema, meus irmãos, é que hoje em dia o nosso cristianismo, ele é totalmente maculado pelas coisas do mundo. Ele é maculado porque muitas pessoas acham que podem trazer os seus gostos de fora para dentro da igreja, quando na verdade nós entendemos que o povo de Deus é um povo santo, é um povo separado. Nós já temos perdido batalhas há muito tempo. Nós perdemos batalhas em relação à música, nós perdemos batalha em relação à vestimenta, nós perdemos batalhas em relação aos templos, nós perdemos batalhas em relação à própria maneira do crente se portar. E por que eu digo isso para vocês? Porque até 3, 4 décadas atrás, a música apresentada em boa parte das igrejas era uma música sadia.
A forma dos crentes se vestirem era uma maneira onde, e eu já disse isso para muitas pessoas, não é pecado pessoas virem para a igreja da maneira que querem, desde que sejam modestas. Mas eu já falei que muitas vezes, quando alguém sai da sua casa de manhã, se está portando uma Bíblia debaixo do braço, se por vezes está vestido de uma maneira como os crentes se vestiam no passado, aquilo é um testemunho silencioso. Então, essa identidade está sendo perdida. Às vezes, você olha, tem certas identidades que elas não são perdidas, né? Às vezes você vê no teu colégio, aquela moça que é de determinada igreja, que nunca cortou o cabelo, tem o cabelo que vai até o tornozelo, você sabe que ela é crente. Algumas pessoas, alguns homens, aonde quer que vão, eles estão sempre sociais, até mesmo na praia. Então você vê aquele povo, você vê, é crente. Quer dizer que nós devemos fazer isso? Não, meus irmãos, não é que nós devemos fazer isso. Mas se as pessoas verem nas nossas atitudes que nós amamos a Deus, nós vamos fazer a diferença, porque essas identidades, algumas delas ficaram no passado. Elas não são mais inerentes aos dias de hoje. Muitas coisas que há 20, 30 anos atrás não eram aceitos em hipótese nenhuma, hoje é aceito. Quer um exemplo? Para a sociedade da época, no começo do século 20, era abominável o divórcio entre pessoas incrédulas. Eu não estou falando de pessoas crentes. Era uma vergonha ter na sua família alguém que era divorciado. Hoje em dia não precisa nem mais casar, você pode se amigar. Tem pessoas que fazem contrato de casamento. Então, você não precisa nem chegar e casar-se na igreja. Você faz lá um contrato, né? Acabou o amor, o contrato quebrou, cada um do seu lado e vida que segue. Então as coisas elas vão mudando de figura muito rápido. E o problema é que muitas vezes nas nossas igrejas o negócio vai andando da mesma forma, porque nós acabamos sendo contaminados com esse tipo de espírito, de atitude. Nós estamos permitindo que Satanás ele ludibrie o nosso coração, achando que se nós vivêssemos ou vivermos nessa mesmice está tudo certo. Nós falamos recentemente sobre a importância de frequentar o culto de oração, sobre frequentar os cultos da igreja, sobre estar nas programações da igreja, mas a pergunta é, será que todos realmente entendem essa necessidade? Será que as pessoas ao saírem da sua casa entendem que devem vir à igreja porque amam a Deus, porque é um mandamento, porque entendem que cristianismo é relacionamento? Nem todos têm esse propósito, nem todos entendem essa necessidade. Só voltando a Daniel 11:32, quando fala que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, a palavra conhecer, o verbo conhecer no hebraico, significa conhecer por experiência ou conhecer por vista. É um conhecimento íntimo. Essa palavra conhecer é a mesma que é usada para homens que conhecem a sua esposa, como por exemplo Adão conheceu Eva. Nós entendemos que no caso aqui está falando sobre o ato sexual, mas o conhecer é intimidade, é isso que a Bíblia está dizendo. Quando o marido conheceu a sua esposa, é um conhecimento íntimo. Então quando aqui Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, essa é uma verdade nas nossas vidas, que quanto mais íntimo nós formos de Deus, mais forte nós seremos, mais nós teremos ferramentas para fugir de Satanás, ou para vencê-lo, para vencer as suas armadilhas, as suas artimanhas, todas as coisas que ele tem feito contra nós. Vai lá para Tiago capítulo 4, nós temos falado a exaustão, versículo de número 7, mas vamos ler versículos 7 e 8, Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, vamos ler só a parte A do versículo 8, mas notem meus irmãos, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então meus irmãos, é um ciclo. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto Ele está de nós, e quanto mais perto Ele está de nós, mais longe o diabo vai estar. É só dessa forma que nós faremos. Todos vocês sabem,
É possível ver o diabo na internet, na televisão, filmes, séries, músicas, na rua. É possível ver Satanás em todos esses lugares, através da forma que as pessoas se vestem, através das atitudes que são colocadas. O filme que os jovens assistiram, e talvez eles vão se lembrar, o homem que viajou do século XIX para o século XX, ele chega na igreja, as pessoas da igreja vão no cinema, e ele, que nunca tinha visto cinema, ele viajou no tempo, ele foi no cinema, e quando estava lá, ele viu cenas que eram ilícitas, imorais. Ele saiu do cinema gritando que aquilo era perversão contra a santidade de Deus. Só que tem um detalhe: só ele saiu, o resto da igreja ficou lá dentro. Eu não sei se vocês jovens notaram isso, mas essa é a grande situação. Só ele se escandalizou com aquilo. Vamos ser honestos. Muitos de nós, quando assistimos determinadas coisas, a gente simplesmente finge que nem está lá, finge que nem aconteceu, sejam por palavras, sejam por atitudes, e muitas vezes aquilo é puro divertimento. Então notem, meus irmãos, como os nossos corações por vezes estão distantes de Deus, e todas essas coisas é por influência de Satanás. Como nós temos sido ludibriados pelas coisas de Satanás, pelas coisas que ele faz. Meus irmãos, como que Jesus venceu o diabo? Sujeitando-se a Deus, através da palavra de Deus. O problema é que nem todos conhecem a palavra de Deus. Uma vez o meu pastor, ele fez um censo na igreja. Ele começou a perguntar: vocês não precisam se manifestar. Ele perguntou: quantas pessoas sabem um versículo de cor? Todo mundo da igreja levantou a mão. Aí o pastor: quantos sabem 5 versículos de cor? Alguns levantaram a mão, talvez 50% da igreja. Quantos sabem 10 versículos de cor? Aí já foram menos. Ele foi aumentando até chegar em 100 versículos de cor. Quantas pessoas vocês acham que sabem 100 versículos de cor? Sabe quantas pessoas na igreja sabiam? Nenhuma. Então, meus irmãos, aí você fala para mim: mas pastor, é difícil saber versículos. Meus irmãos, eu concordo com vocês, só que quanto mais nós lemos, mais aquilo vai impregnando nos nossos corações. Ninguém está dizendo que você tem que ler, você tem que saber de cor o Salmo 119 com os seus 176 versículos, mas alguns versículos chaves, meus irmãos, é de suma importância que nós saibamos para poder falar de Cristo para as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. E tantos outros versículos que nós podemos usar, meus irmãos, para poder falar de Cristo às pessoas. Se qualquer um de vocês não sabe falar de Cristo, pega o bendito versículo ali atrás e leia a exaustão. Veja os passos que estão lá. Um dos versículos interessantes, um dos folhetos que nós temos, 5 coisas que Deus não conhece. E uma das coisas que Deus não conhece é uma pessoa que Ele não possa salvar e perdoar. Todas as pessoas podem ser perdoadas e todas as pessoas podem ser salvas, se elas creem em Cristo. Provérbios 4, 23, meus irmãos, vamos para lá. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, o que vocês acham que Satanás quer roubar de nós? Ele quer roubar de nós a nossa alegria de servir a Deus. E como que ele vai fazer isso? Jesus fala que aonde está o seu tesouro está o seu
Está o seu quê, meus irmãos? O seu coração. Se o meu tesouro são bens materiais, o meu coração vai também estar lá. Se o meu coração é a imoralidade, o meu tesouro vai estar lá. O meu coração vai estar lá. Se o meu tesouro são os meus amigos, o meu colégio, o meu trabalho, o meu coração vai estar lá. Se o meu Deus é o meu tesouro, o meu coração vai estar lá. Vocês, meus irmãos, e eu, nós podemos dizer que nós amamos a Deus. Ninguém está dizendo que você está mentindo. Só que são as nossas atitudes que mostram se realmente nós amamos a Deus. São as nossas atitudes que mostram se realmente a influência do diabo nas nossas vidas, ela tem sido grande ou pequena, através das coisas que nós fazemos. Alguns de nós nos vemos muitas vezes por dia. Eu o vejo praticamente todo dia, Eduardo, porque ele trabalha aqui na igreja. Mas mesmo vendo o Eduardo todo dia, eu não sei o que passa no coração dele. Aqui na igreja, ele pode demonstrar uma boa atitude, mas é só Deus que conhece o que tem dentro do coração dele. Só Deus é que sabe o que passa na sua mente, o que passa no seu coração. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa noite lendo para vocês novamente o que Paulo disse em Romanos capítulo 7. Por quê? Porque Paulo, ele entendia que o campo de batalha entre o pecado e a nova natureza é onde? O nosso coração. Lembra que quando nós falamos sobre Gálatas, Paulo entendia sobre esta guerra, sobre esta batalha. Mas Paulo, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual que é o caminho para a vitória, meus irmãos? Ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não é, meus irmãos, nenhum caminho humano, não é a nossa boa vontade que vai nos ajudar a vencer o diabo. É se nós nos apegarmos mais a Cristo. Então eu encerro esta noite dizendo para vocês o seguinte: talvez a Bíblia de vocês serve apenas para segurar a porta, para ficar empoeirando lá na sua casa. Talvez a sua Bíblia fique guardada dentro do carro. Quem já prestou atenção, esta Bíblia aqui, ela geralmente fica na igreja. Eu tenho uma Bíblia que eu deixo só no carro, mas eu tenho várias Bíblias no meu escritório. Eu tenho Bíblia no meu celular, eu tenho Bíblia no meu tablet, eu tenho Bíblia, até na televisão a gente tem Bíblia. Então não nos falta a oportunidade de nós podermos ler. A grande questão, meus irmãos, é que o Senhor sabe dentro dos nossos corações se realmente nós o amamos ou se nós estamos sendo um bando de hipócritas. A vontade de Deus é que sejamos homens e mulheres fiéis. A vontade do diabo é que nós sejamos homens e mulheres hipócritas. É Deus que conhece o seu coração e Ele quer que sejamos servos fiéis. Se hoje existem pecados que impedem que você possa servir a Deus, lembre-se que existe um meio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A maneira de nós podermos vencer os pecados é dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? É procurar naquele dia vencer um pecado de cada vez. É vencer cada dia um pecado de cada vez. Porque o dia tem 24 horas, meus irmãos. Temos oportunidades, por vezes, de fazer o certo e o errado. Então, peça a Deus, busque no Senhor a força necessária para poder vencer o pecado, o diabo e fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que abençoe esse tempo, agradecido por Tua palavra, e espero de coração que possa encontrar morada em cada vida, em cada coração. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas cujos corações sejam íntegros diante do Senhor, porque Tu conheces se nossas palavras de amor ao Senhor, de fidelidade, se elas são fiéis, se são íntegras ou não, ou se são palavras ditas ao vento, da boca para fora.
Mas fala, Senhor Deus, através da Tua palavra, através dessa breve meditação hoje, que encontremos no Senhor os meios de vencer os pecados que muitas vezes estão não permitindo que tenhamos a alegria de servir ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.